Rapaziada, eu vou começar o vídeo contando um pequeno episódio aqui nesse dia absolutamente espetacular em Wembley. Quando estava 3-0 para o Manchester United, eu estava durante o jogo aqui na tribuna de imprensa com essa visão do campo, do lado do Renato Senise, repórter queridaço e excelente repórter da ESPN Brasil, e eu brinquei com ele. Tô com medo do jogo para prorrogação, hein? Quando estava 3-0 United, quando o Bruno Fernandes tinha acabado de fazer o terceiro gol. Eu brinquei porque o nosso desespero aqui é ter prorrogação, porque a gente fica mais tempo no estádio, trabalha mais, enfim, o dia vai ficando muito mais longo, às vezes perde o último trem de volta para onde você tem que ir e tal, enfim. Fiz essa brincadeira com ele e queimei a língua, né? Cara, mas quando chegou a prorrogação, de maneira alguma eu reclamei, porque foi um jogo para entrar, pelo menos para minha história, né? É um jogo em que eu não estava dando nada por ele, eu estava esperando um passeio tranquilo do Manchester United, por mais que isso seja uma expectativa extremamente otimista para os padrões desse Manchester United, e a realidade comprovou isso mais uma vez, né? Mas eu, no alto da minha ingenuidade, eu estava esperando isso. O que pareceu que ia acontecer, mas por parecer que ia acontecer, parecer que seria um passeio com 3-0 até 20 e poucos minutos do segundo tempo, é que tudo ficou ainda pior para o Manchester United e melhor para o Coventry City, até a disputa de pênaltis, que evidentemente termina com um sorriso aliviado e envergonhado do Manchester United com essa classificação nos pênaltis aqui diante do oitavo colocado da segunda divisão inglesa. Cara, a partir do segundo gol do Coventry, porque o primeiro, enfim, foi mais uma sensação, pelo menos a minha, de cara, é um gol de honra. A partir do segundo, a cada grande lance da partida, a maior parte do lado do Coventry, mas também alguns do Manchester United, teve, por exemplo, uma bola no travessão do Bruno Fernandes na prorrogação. Foi bonito na hora você entender que estava vivendo um capítulo, um jogo muito especial, todo mundo se entreolhando aqui, assim, e aqui atrás tem o pessoal das rádios, né, os narradores, e a narração lá no alto, e todo mundo meio com a mão na cabeça, a cada capítulo que ia se formando. Cara, que história, que jogo, que capítulo lindo e cruel para o coração do torcedor do Coventry City, cara. Tão bonito quanto cruel. Acho que na transmissão teve um filho abraçando o pai. Como é que você explica, né, para uma criança sair de um 3-0 para um gol da virada na prorrogação que estava impedido? Aí depois você volta para a euforia com o primeiro pênalti da cobrança defendido, né, da disputa, para a última bola a favor do Manchester United, e a classificação escapa, né? Escapa. As matizes de emoção que o futebol proporciona, cara, são absolutamente maravilhosas. Absolutamente maravilhosas. Que loucura. Eu daqui a pouco, evidentemente, eu vou entrar na parte do Manchester United, mas eu quero valorizar muito aqui a valentia desse Coventry City. É muito difícil você viver um capítulo tão bonito que termina em eliminação, né? Esse era o jogo da temporada do Coventry City, o jogo que restou, já que na Championship a luta por uma vaga nos playoffs ficou praticamente impossível, né? Para não dizer que já está fora das mãos do time. Está muito distante ali do Norwich, que atualmente é o sexto colocado. Mas, cara, assim, eu quero trazer aqui alguns detalhes da biografia do Coventry City e do treinador desse Coventry, o Mark Robins, que está no clube desde 2017, é o terceiro trabalho mais longevo atualmente da segunda divisão inglesa. O Coventry City ele passou 34 anos consecutivos na primeira divisão inglesa, até 2001, quando caiu. E aí, cara, viveu a pior fase da própria história, chegou a bater na quarta divisão, algo inédito para o clube,
até que essa retomada vem com a chegada do Robbins, que já tinha sido treinador no início da década, mas durou poucos meses no cargo, e aí voltou em 2017, e logo de cara veio para Wembley e subiu na League Two, na quarta divisão, para a terceira, e 2 anos depois subiu para a Championship, onde está ainda lutando por uma vaga na Premier League, vaga essa que escapou entre os dedos na temporada passada, aqui também em Wembley, quando perdeu para o Luton Town na final dos playoffs da segunda divisão. Infelizmente nessa temporada, como eu disse, não deve brigar pelo acesso, mas enfim, foi na Copa da Inglaterra onde viveu a grande história dessa temporada aqui. Já tinha vivido uma grande história com uma vitória nos finalmente fora de casa contra o Wolverhampton na fase passada, nas quartas de final. E volta para as semifinais pela segunda vez na própria história somente. Na primeira conquistou, o que é a grande... na primeira vez que a minha língua enrola nessa palavra perigosíssima, que é a grande conquista da história do Coventry City, que é a FA Cup de 1987, adivinha, também aqui nesse estádio Wembley, claro, na versão antiga, antes da reforma. Foi uma vitória emocionante na prorrogação contra o Tottenham, e o Coventry City conquistou o único grande troféu do próprio currículo. Inclusive, um parênteses rápido, um dos gols marcados pelo Coventry naquela partida, naquela final de 87, foi por um jogador chamado Mickey Ginn, que depois de se aposentar virou carteiro. E nessa entrevista ele falou que depois de um tempo ele passou a entregar cartas no CT do Coventry City. Imagina, cara, você foi jogador, participou de um título, do maior título da história do clube, depois está entregando carta, assim, que outro mundo, né? Assim, outro futebol inimaginável hoje em dia, até mesmo para um time de segunda divisão, que na época evidentemente era de primeira. Eu quero colocar agora uma lupa numa relação interessantíssima que o treinador atual do Coventry City tem com o Manchester United. Ele fez, enquanto jogador, evidentemente, o gol que para muitos aqui salvou o emprego de Sir Alex Ferguson. Que doideira, né? Ele, em janeiro de 1980, o Mark Robbins, também na Copa da Inglaterra, ele tinha 20 anos de idade, revelado pela base do United. Ele fez o gol da vitória contra o Forest, fora de casa, em Nottingham. E naquele momento, o United estava na Liga Inglesa há 11 partidas sem vitória. O Ferguson estava pressionadíssimo. Numa derrota em dezembro, né, poucas semanas antes dessa vitória contra o Forest, numa derrota em Old Trafford para o Crystal Palace, teve essa faixa que entrou para a história, né? Pedindo a saída de Alex Ferguson. A faixa diz: 3 anos de desculpas esfarrapadas e ainda são um lixo. Adeus, Feg. Fug, como dizem aqui. Cara, que doideira, né? E aí, pouco tempo depois, tem esse gol do Robbins, que classifica o Manchester United, e para muitos é o gol que salva o emprego do Sir Alex, e que é o começo da era Sir Alex, na terceira temporada dele no Manchester United, porque no fim o United acaba conquistando essa Copa da Inglaterra, essa FA Cup, sobre o Crystal Palace, inclusive, e é o primeiro dos 38 títulos dos outros 23 anos de Sir Alex Ferguson no Manchester United. Muito por conta do Mark Robbins, que jogou a primeira pedrinha nesse amontoado aí de glórias. E aí hoje ele veio pra cá e, cara, sinceramente, e eu já vou entrando na minha análise do Manchester United hoje, né? Hoje em dia, esse quadro mais geral. Se o Robbins ele foi o responsável por salvar o emprego do Sir Alex, ele pode hoje ter sido o carimbo na não continuidade do trabalho do Ten Hag, né? Assim, eu sinceramente, já falei em outro vídeo, saí do barco do Ten Hag já tem algum tempo, não tem tanto tempo assim, mas já tem algum tempo, e eu não consigo enxergar motivos para ele continuar como treinador do Manchester United na próxima temporada. O Sir Jim Ratcliffe
que é o novo dono do futebol do United, estava aqui hoje, inclusive veio para o estádio logo depois de correr a maratona de Londres. Não sei com quanto tempo de jogo ele chegou, mas a depender do resultado dá para chamá-lo de pé frio, né? Mas, se bem que ele devia estar com o pé quente depois de correr a maratona. Mas, cara, não vejo motivos. Eu sei que é importante trazer isso aqui, que o Manchester United vive uma crise de lesões. São mais de 60 problemas médicos só nessa temporada. Cara, é uma loucura absoluta. Depois do jogo, entrevista pra gente que você já pode achar nas redes sociais da TNT Esportes, o Casemiro, ele fala que o Harry Maguire jogou machucado, cara. O Casemiro jogou de zagueiro. Dos 6 zagueiros, só tinha um, né, 6 zagueiros como de origem, só tinha um que jogou machucado e o Casemiro improvisado ali. Não é a primeira vez na carreira dele, mas já fazia um tempo que ele não jogava. A última vez tinha sido contra o Burnley, logo depois do fim da Copa do Mundo de 2022, em dezembro. São 10 lesionados nesse momento. Malásia, Shaw, Lisandro, Lindelof, Varane, Evans, Cambualá, McTominay, que voltou hoje, então já vou tirar, Amrabat e Mount. Então são 9 indisponíveis para essa partida. Então é evidente que existe aí o copo meio cheio de conseguir voltar para uma final de Copa da Inglaterra em meio a mortos e feridos, né? Em meio a esse cenário de guerra que é o CT do Manchester United. Mas eu já disse aqui, cara, são muitas lesões em treino. Não são tantas em jogos. O que é que o Ten Hag faz nesse CT? O que é que a preparação física do Manchester United faz? O que é que o departamento médico faz? O que é que o departamento de fisiologia, de recuperação dos jogadores? São tantas lesões de reincidência, né? O cara volta e já se machuca de novo. E quase sempre no treino. Então, assim, parte do problema pode estar também nessa comissão técnica, no próprio Ten Hag. E eu tenho informações, já disse isso aqui e faço questão de repetir, que são métodos de treinamento antiquados, para dizer o mínimo. Então, é parte do problema sim, tá? Porque parece que o Ten Hag está fazendo um certo milagre com quem sobrou, mas na verdade só tem tão pouca opção também por conta dos métodos de treinamento dele. Entende? É quase como, sei lá, o zagueiro que faz uma lambança e depois se corrige. Parece que ele salvou, mas na verdade o perigo aconteceu por conta dele mesmo. Eu acho que isso é muito do Ten Hag, tá? Não só dele, o departamento médico já estava lá antes do Ten Hag, aliás, são muitos profissionais que estão há anos no Manchester United e que claramente não estão fazendo um bom trabalho. Não sei tecnicamente quais são as questões, não vou ser irresponsável aqui, mas claramente quando você tem mais de 60 problemas médicos ao longo da temporada, existe algo de errado que você está fazendo pré, per e pós. No lidar físico e médico com os jogadores. Mas, enfim, em meio a esse caos físico, o Manchester United volta à final da Copa da Inglaterra. Cara, foi o jogo número 45 da temporada. São 40 escalações diferentes. 28 linhas de 4. A linha de 4 defensiva mudou 28 vezes. A dupla de zaga mudou 13. Essa foi a 13ª composição da zaga do Manchester United em 45 partidas. Não dá para você jogar bem dessa forma. Não dá para você ter coesão aqui, tá? Então isso explica parte do problema. Porém, na minha interpretação, isso não explica você abrir 3-0 contra o 8º colocado da 2ª divisão, sendo o Manchester United, e permitir o 3-3. E o 4-3 que ficou a isso aqui de ser validado na prorrogação. Cara, assim, não faz nenhum sentido. Não dá para você culpar o lado físico contra o Coventry City. É diferente. Se você estivesse enfrentando um time do Big Six, um time até de Premier League, não precisa ser necessariamente do Big Six, aí eu acho que teria algum sentido, mas você está enfrentando um time da 2ª divisão enquanto o Manchester United e com uma escalação que você tem jogadores que deveriam colocar uma partida dessa no bolso, né? O Bruno Fernandes foi o melhor em campo, mas eu não vi quase nada do Rashford, do Højlund, o Antony entrou mal, né? Assim, jogadores que deveriam, o Garnacho também não foi bem. Não foi bem.
O Dalot foi bem hoje também. Mas, enfim, eu fico impressionado como o Manchester United não consegue viver um jogo tranquilo. Hoje 3-0, 3-3. Contra o Liverpool foi assim. Liverpool não. Contra quem, cara? Contra o Chelsea. Contra o Liverpool. Contra o Liverpool, contra o Chelsea. Também cedeu gols no final. No caso do Liverpool foi um empate e no caso do Chelsea uma virada. O que é que se passa mentalmente? Será que também é o físico? O que acontece? Há um padrão que o Ten Hag sempre substitui o Garnacho, sempre que o Garnacho sai o time piora. Isso é de fato um padrão recente. Mas, cara, era para ser um passeio tranquilo do Manchester United, como foi por grande parte do tempo regulamentar. Mas esse time tem um poder de implosão inacreditável. Inacreditável, cara. Eu coloquei isso no Twitter e repito aqui, o Manchester United parece um eterno recém-nascido. Um eterno recém-nascido. Por quê? Em vez de ter uma noite de sono tranquila, causa um tumulto, cara. Causa um problemaço. Assim, causa um barulho que faz com que essa tosse me distraiu. Essa tosse celular, barulho pra caramba aqui. Mas enfim, o que era pra ser uma noite tranquila de sono vira um problema, cara. Mas enfim, o copo meio cheio, pra mim o copo meio vazio é que essa vitória tem que ser uma vitória envergonhada, tem que ser uma celebração pra dentro, tá? O copo meio cheio é que tá de volta à final da Copa da Inglaterra pela segunda temporada consecutiva. Aliás, teremos mais uma vez o Clássico de Manchester, que até a temporada passada nunca tinha acontecido numa final. E temos pela segunda temporada consecutiva, o repórter de Manchester agradece mais uma vez. Você sabe qual foi a última vez que tivemos a mesma final da Copa da Inglaterra por 2 temporadas consecutivas? Em 1885. Pois é, essa competição é antiga, né? Aliás, já a mais antiga ainda existente do futebol mundial. Mas você tem em 1885 a final entre Blackburn Rovers e o Queen's Park, que não é o Queen's Park Rangers de Londres, mas sim um clube escocês, que chegou àquelas 2 finais, perdeu ambas para o Blackburn. Aliás, eu fiquei curioso, um clube escocês na Copa da Inglaterra, foi uma participação que durou há poucas décadas, tá? Quando a Copa da Inglaterra foi criada, tinha alguns clubes escoceses, mas isso foi banido pela Federação Escocesa em 1887, portanto 2 anos depois dessa final do Queen's Park, que foi o único clube escocês, portanto, a alcançar o feito de chegar à final da Copa da Inglaterra e conseguiu isso 2 vezes. Enfim, foi a última vez que tivemos uma repetição de uma final na história dessa competição. E agora teremos esse Clássico de Manchester. O Manchester United vai ter que jogar muito mais bola. Mas seria algo, no mínimo, curioso e engraçado que, em meio a essa temporada tão maluca e tão instável e de tantas implosões, o Manchester United termine com o título da Copa da Inglaterra. Imagina. Mesmo assim, não dá para salvar, na minha opinião, o Ten Hag, tá? Não pode salvar. Não pode. Assim como não salvou o Van Gaal, lembremos. O Van Gaal foi demitido logo depois de um título de Copa da Inglaterra e terminando em 5º na Premier League, hein? Mas foi demitido por conta do mau futebol, que é o que o Manchester United pratica em grande parte do tempo. Vamos ver como é que vai ser essa parte final da temporada, mas pelo menos temos um grande jogo pela frente nessa final de Copa da Inglaterra. Cara, parabéns ao Coventry. Foi muito bonito presenciar isso aqui, ver essa torcida. Eu filmei a reação do 4º gol, que nunca existiu. Por conta disso aqui, né? Tava até brincando, cara, deveria existir um impedimento moral, né? Se o time merece sofrer o gol, você você anula o impedimento. Porque naquele momento foi bonito ver essa torcida aqui celebrando o que seria o gol da vaga na final, mas não aconteceu. Manchester United na final. Você enxerga o copo cheio, meio cheio ou meio vazio?